Alô, você, a paz de Cristo, para você que foi alcançado por esse vídeo, para você que está sendo alcançado por essa mensagem. Que Deus abençoe você. Toda quinta-feira eu procuro trazer uma palavra rápida, uma palavra que possa encontrar guarita no seu coração. A palavra de hoje, ela vai surtir dois efeitos na sua vida. Se você realmente ouvi-la e aceitá-la do fundo do seu coração. Deus colocou no meu coração, ontem eu fiquei estudando, eu cheguei da oração da igreja, nós estamos fazendo uma campanha de oração de 21 dias. Meu pastor, todo ano ele faz uma campanha de 21 dias de oração, é uma bênção, todo dia. Você que mora aqui na região de Framingham, na região de Marlborough, de Ashland, na Connect Church de Framingham, nós estamos ali fazendo uma campanha de oração de 21 dias, tá bom? Deus abençoe você e sua vida. Meu nome é Roberto Poiatos. Eu quero trazer uma palavra hoje, uma palavra que eu vou trazer, ela vai surtir dois efeitos na sua vida. Primeiro, você vai entender que há uma esperança. E segundo, você vai ser confrontado. Porque não existe esperança, não existe na Bíblia pelo menos, se você não for confrontado. Não existe. Você precisa ser confrontado para você entender aonde é que você está errando, para onde você pode acertar, sem denunciar, sem apontar pecado ou errado. Não. A palavra por si só, ela vai te trabalhar no seu coração e você vai ser ricamente abençoado. É esse o poder do Evangelho. O Evangelho ele traz transformação para a vida da pessoa e ao mesmo tempo ele traz esperança. Amém? Eu não quero demorar muito, eu quero ter dois textos como base dessa mensagem, dessa pequena palavra que eu vou trazer para você, a respeito do fim dos tempos, as coisas, os eventos que estão acontecendo. Eu quero trazer uma pequena palavra para poder esclarecer no mundo espiritual o que é que está acontecendo. Eu não vou trazer aqui uma palavra que você fala, uau, esse cara conhece. Não. Isso aqui é uma pontinha. A Bíblia, ela é repleta de versículos, de textos que estão relacionados ao momento em que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia, ela traz a história dela, ela vem de um processo dolorido. Desde que houve profetas até os dias de hoje, sempre foram momentos difíceis. Inclusive o Novo Testamento, todas as palavras de Jesus Cristo, dos apóstolos, inclusive do apóstolo Paulo, todas essas palavras de esperança que temos aqui, elas foram escritas e inspiradas debaixo de opressão e de pressão. Jesus Cristo ele nasceu debaixo do governo romano. Os judeus estavam sob pressão do povo romano. Depois, diante, os apóstolos também. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, Jesus pregando. Então, você tem que entender o seguinte, não importa a circunstância que estamos vivendo, mas há sempre a palavra de Deus, ela encontra um caminho para te avisar que há uma esperança. Amém? Então não importa o que estamos passando por hoje, não importa o que está acontecendo, eu te aconselho, refugia-se no Senhor, porque Deus é que tem a palavra final de todas as coisas. Olha aqui, que diz em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18. Eu vou ler esse texto muito cautelosamente para que você possa entender e eu vou te explicar o que é que vai acontecer. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que dormem aqui são as pessoas que já morreram.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Anota essa palavra, arrebatados, juntamente com eles, ou seja, aqueles que estão mortos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha que coisa maravilhosa. Eu sei que esse vídeo vai chegar em muitas pessoas que não estão familiarizadas com o cristianismo. Eu sei que esse vídeo, inclusive amigos meus, pessoas que eu conheço, que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador, eu acabei de ler em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo, se você quiser pegar do versículo 13 ao versículo 18, a maior das profecias e das promessas feitas na Bíblia. Essa aqui é a profecia das profecias. Muitas promessas que Jesus fez, muitas promessas que o Senhor fez em relação às nossas vidas aqui, por exemplo, ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Jesus prometeu isso. Isso é uma promessa maravilhosa. Ele disse que se ele não fosse, não poderia vir o outro Consolador, mas como ele foi, ele enviaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo, promessa maravilhosa, né? Por isso que hoje a igreja, ela tem uma alegria, ela tem esperança, porque o Senhor Jesus cumpriu com essas promessas. Ele disse que ele morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Isso aconteceu. Essa é uma da nossa fortaleza, nossa fé se fortifica e se baseia nisso, na morte, no nascimento, porque Isaías disse, também profetizou, que haveria um menino que ia nascer de uma virgem. E isso aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus nasceu, Jesus ele viveu entre os homens, ele morreu e ressuscitou. Então são promessas que fundamentaliza a nossa fé e que nos dá certeza das coisas futuras vão acontecer, porque essas já aconteceram e estão acontecendo no nosso meio. Amém? Então, o que acontece? Essa profecia que o apóstolo Paulo escreve é a top. Por quê? Porque essa é a consumação do sofrimento de todos os cristãos. Essa é a vitória final, aonde Jesus Cristo virá e buscará a sua igreja. Esse ato, esse acontecimento se chama arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, a trombeta vai soar, Jesus Cristo virá nas nuvens, só que de uma forma onde somente os cristãos verão. Eu acredito no arrebatamento secreto da igreja. Aqui está dizendo que num piscar e fechar de olhos, os que estiverem vivos subirão, desaparecerão. E os que estiveram mortos em Cristo Jesus sairão dos seus túmulos e irão com o corpo transformado diante do Senhor nas nuvens. Só que o que acontece? Esse acontecimento, ele tem uma forma diferente de alguns teólogos. Eles acreditam que esse acontecimento vai acontecer no mesmo ato em que Jesus voltar e destruir com Satanás. Não, o arrebatamento da igreja é uma coisa e a volta de Cristo é outra coisa.
O arrebatamento da igreja somos nós, a igreja, encontrando com o Senhor nos ares, ok? Porque haverá nesse período de 7 anos, um tempo que a igreja chama de a grande tribulação, enquanto a terra estará passando por um momento difícil, os cristãos estarão passando por um julgamento onde Cristo estará entregando galardões. Se chama Boldas do Cordeiro. Esse momento nós estaremos com Cristo na glória, ok? Só que este momento ele vai ser paralelo a um evento que vai acontecer aqui na Terra e nós já estamos sentindo isso, ok? E eu quero ter aqui para você base que outro acontecimento importante que nós como igreja, não vamos passar por isso, mas nós já estamos sentindo o que está acontecendo, é a aparição de um grande líder político-religioso que irá dominar o mundo, ok? Pelo menos uma grande parte do mundo. Olha que coisa interessante. Essa figura ela se chama Anticristo. O Anticristo será um líder político, religioso e bélico, que ele vai dominar uma grande parte do mundo, ok? Eu não vou entrar em detalhes o que está acontecendo aqui agora, mas eu sei que você vai despertar um pouquinho. Olha o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses. Se você virar a página da sua Bíblia, você vai ver que a vinda de Cristo, não é o arrebatamento, é a vinda de Cristo, ela será manifestada pela aparição desse grande líder chamado Anticristo. Olha o que ele diz aqui. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ok? Isso aqui ele está falando para os judeus lá, para os cristãos daquela época, que hoje já estamos muito mais perto do que antes. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Olha que coisa interessante. Eu vou explicar um pouco esse texto. Após o arrebatamento da igreja, será um momento em que o mundo vai passar por uma transformação radical, uma transformação política, econômica e cultural, religiosa. O mundo vai entrar num caminho, e nós vemos isso paulatinamente acontecendo hoje, nos dias de hoje, mas isso vai proliferar o mundo todo. E as coisas que estão ditas aqui são reflexos, que nós estamos tendo aqui, são reflexos das coisas que está escrito aqui. Olha o que acontece. Três coisas vão acontecer antes desse cara manifestar, do anticristo aparecer. Olha que coisa interessante. Primeira coisa que vai ocorrer tá no versículo 3, é apostasia. O que é apostasia? Antes do anticristo manifestar, acontecerá apostasia.
Apostasia, a palavra apostasia, ela dá a conotação de se afastar. Tudo aquilo que se afasta. E ele está dizendo aqui que a apostasia é da religião cristã. Muitas pessoas que estão na igreja, muitas pessoas, pastores inclusive, nós já podemos ver isso hoje. Muitos crentes saindo da igreja porque a manifestação da imoralidade, da depravação, a tendência dela é aumentar. Então, a pressão política, que nós já estamos percebendo isso, vai fazer com que muitos crentes recuem a sua fé e abandonem por causa do sofrimento e por causa da angústia. Não tem estrutura espiritual e muito menos estrutura da palavra do conhecimento. São pessoas que estarão vulneráveis dentro da igreja, que elas vão se manifestar na hora ou antes em que esse homem se manifestar. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos tendo uma influência satânica na terra, e essa influência Deus está permitindo para que manifeste os falsos filhos de Deus e faça a distinção entre o verdadeiro e o falso. Muitas pessoas, a apostasia é uma delas. A segunda coisa que vai acontecer, e que a Bíblia prediz isso aqui, antes da manifestação do anticristo, é o ministério da injustiça. A injustiça social é uma das características de que o espírito do anticristo já está trabalhando, preparando o caminho para que esse líder, esse grande líder, venha se manifestar na terra. A manifestação da injustiça de um grau tão alto que as pessoas já não vão saber mais identificar o que é certo e o que é errado. O certo está se tornando errado, e quem faz o errado é que está sendo certo, porque a lei está sendo mudada, os costumes, a cultura está sendo mudada. Aos poucos eles vão colocando argumentos para a sociedade se acostumar com essa ideia. Olha que interessante, a apostasia é tirar a fé das pessoas. Essa é a influência que o diabo tem através da mídia, através das redes sociais, através dos filmes, das músicas, tudo isso aos poucos, dos comerciais de televisão, tudo isso aos poucos vai tirando a essência de Deus do ser humano aos poucos. Apostasia, injustiça social e injustiça em todas as áreas na vida das pessoas. A gente vai ficar escandalizado com muitas coisas. E o terceiro, que é o melhor de todos, que é aqui que encaixa com 1 Tessalonicenses capítulo 4. Será tirado aquele que detém essa pessoa do anticristo. Tá aqui, ó, no versículo 7 diz assim, ó, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse versículo, para a gente encerrar aqui o nosso pequeno estudo, se refere ao Espírito Santo, mas deixa eu explicar aqui. Não é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo será tirada. Não. O que será tirado é a manifestação do poder do Espírito Santo através da igreja. Por isso vai ser tirado, ok? Ele não vai... Olha que coisa interessante. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que nós iremos encontrar com o Senhor nos ares, ou seja, seremos tirados, arrebatados. A palavra arrebatado no original significa puxado violentamente, rápido. Então, o que vai acontecer? Por causa da apostasia e por causa do ministério da injustiça, aqueles que se ficarem firmes na presença de Deus, diante dessa pressão, será tirado dessa terra.
ok? E eu quero abrir um parênteses a você que não tem familiarização com a palavra de Deus e fica vendo notícias aí fora. Você já ouviu falar sobre extraterrestres? Que existe vidas em outros planetas e que eles visitam a nós aqui? Isso é uma artimanha de Satanás já para cauterizar a mente de muitas pessoas, porque o evento da Bíblia não é extraterrestre que vai vir sequestrar as pessoas, não. É o Senhor que vai fazer com que as pessoas saiam dessa terra, a igreja especialmente, vão sair dessa terra de forma sobrenatural, que vai trazer um caos na vida das pessoas, na sociedade. Pessoas vão desaparecerem, mas não são extraterrestres. Escuta o que eu estou falando. Parece que é maluquice, não é. É a palavra de Deus, só que o diabo ele é tão astuto, ele sabe que vai acontecer o arrebatamento da igreja, e a conversa fiada dele é usar a ciência para poder provar que existe vida em outro planeta e que outros extraterrestres vão vir aqui e buscar pessoas, vão sequestrar pessoas. Não vai ser isso. Escuta o que eu estou falando. A Bíblia é bem clara, é o Senhor que vai voltar e vai buscar os cristãos. Vão desaparecer, literalmente, a Bíblia fala isso. Será puxado com força. E vai tirar do meio. O que vai acontecer? O arrebatamento da igreja, ela vai fazer com que eu e você escape dessa ação diabólica que não tem como você vencer, não tem. Vai acontecer isso, não tem como você, não precisa orar, não precisa jejuar para evitar isso. Isso não vai ser evitado. A Bíblia diz que vai acontecer. Esse homem, o anticristo, um líder poderosíssimo, vai tentar dominar o mundo, ele vai dominar grande parte do mundo. E se você ler em Apocalipse, você vai ver que vai haver a marca da besta, as pessoas não vão poder comprar nem vender. Ele vai dominar o sistema. Mas eu e você estamos sendo alertados aqui, é uma palavra de esperança. Para quê? Você ainda que não tem Cristo na sua vida, se você começar a buscar Deus, começar a buscar a palavra dele, começar a orar e pedir para o Espírito Santo mostrar para você na Bíblia Sagrada os eventos e como é que se faz para escapar dessas coisas, você precisa aceitar a Jesus como seu único e salvador. Jesus é que vai nos livrar. Jesus é que vai tirar a gente daqui. Essa é a esperança, ok? Você tem uma promessa, a porta está aberta para você. Você precisa acreditar nisso, porque não é mentira. Quando eu aceitei a Jesus, foi em 2001, eu comecei a participar das escolas dominical, eu fiz até um cursinho de teologia, o básico em teologia, e eu me lembro da matéria escatologia, que é o estudo dos últimos dias, falando sobre a ação demoníaca, que as pessoas iam adorar Satanás, a tecnologia ia se multiplicar. Naquela época não existia iPhone, não existia nada do que nós vemos hoje, carro elétrico, não existia nada, essa rapidez da informática, da informação, a proliferação da ciência, coisas estrondosas estão acontecendo na ciência, descobertas. Eu ficava assim, gente, não é possível que as pessoas vão chegar a esse ponto, e eu achava que era ficção científica. Hoje nós estamos vivendo a realidade dessas coisas que eu aprendi há 20 anos atrás. Então, o que eu estou dizendo aqui hoje, eu não sei quanto tempo vai demorar, se é 10 anos, se é 5 anos, se é 3 anos, se é amanhã, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, essa palavra, ela é profética para a sua vida, é esperança, ok? Voltando aqui também à apostasia, surgirão muitos falsos pastores que se começaram bem no ministério, pastores que começaram com uma unção tremenda, pregando a verdade e hoje se venderam, estão pregando e semeando heresias na internet, nas suas igrejas. Cuidado com esses homens filosóficos e que hoje faz parte de uma conduta que não tem nada a ver com a cristandade, com a palavra de Deus. Muitos falsos, por isso haveria muita apostasia, porque dentro da própria igreja,
homens e mulheres que foram de Deus, usados por Deus, fazendo milagres, pregando o evangelho verdadeiro, se tornaram pessoas traidoras de Cristo e hoje estão induzindo pessoas ao mal. Então, esse é o alerta que eu tenho para você. Você está com a faca e o queijo na mão. Você tem a palavra de Deus, está aqui, ó, eu gosto de mostrar, é a Bíblia Sagrada, você tem o Espírito Santo, e se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, se eu fosse você, eu começava a procurar isso. Eu procurava pesquisar, eu procurava ler. Não é possível que você não tenha uma Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, porém é o livro menos lido. Isso é uma vergonha. Por quê? Porque nós temos livre acesso à Bíblia e as pessoas que têm muito, parece que não tem valor, não dão valor àquilo que tem. Mas a maior riqueza é a palavra de Deus. Você precisa acreditar nessa palavra que eu estou dizendo, baseada em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Eu poderia citar vários outros textos, Zacarias capítulo 12. O livro de Isaías todo fala sobre a segunda vinda de Cristo. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 18, 19. Você vai ver João falando no Apocalipse, o apóstolo Paulo falando em Romanos, no capítulo 2. Se você pegar Romanos, fala da característica do ser humano antes da volta dele, o que vai acontecer. São vários textos bíblicos que denunciam e que falam os acontecimentos os próprios fatos que nós estamos vendo diante dos nossos olhos comprovam que a Bíblia Sagrada é a verdade, é a palavra final de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus ilumine o seu coração e que você possa, em nome de Jesus, procure uma igreja genuinamente evangélica, pessoas que pregam o evangelho, pessoas que realmente têm compromisso com a palavra. E esse momento é muito fácil você ver quem é e quem não é. Hoje nós estamos vendo quais são as verdadeiras igrejas e vai acontecer muito, vai ficar como preto no branco. Você vai poder ver quem realmente prega o evangelho. Em nome de Jesus, eu faço uma oração para você, que Deus possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa prosperar o seu caminho e que Deus possa abrir a sua mente e mostrar que você tem um caminho mais excelente a ser percorrido. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, a sua família, que Deus abençoe a tua casa e que essa palavra possa prosperar aí na vida das pessoas e na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço para você, estarei orando por vocês e que Deus possa abençoar todos que estão vendo esse vídeo até quinta-feira que vem, se Deus permitir. Amém? Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.